Bem, com muito prazer recebendo no meu canal Beth Milam, escritora psicanalista paulista, brasileira, um pouco francesa também, pelo longo tempo que passou pela França, alguém que dialoga médica, vale lembrar, psicanalista, escritora, trabalhou com cinema, teatro, é o que no futebol nós chamaríamos, final dos anos 70, um técnico chamado Cláudio Coutinho, chamaria de polivalente, né? Alguém que faz várias funções, que na época era considerado um absurdo, o pessoal achava, e hoje é considerado o mais moderno no futebol, mas na época as pessoas desqualificavam. Beth, muito obrigado por você ter atendido o meu convite. E a questão que eu coloco para você nessa nossa conversa é o seguinte: no Brasil as coisas se repetem muito, né? A impressão que a história do Brasil é um eterno passado, como se a roda da história ela não se movimentasse, né? Nós tivéssemos alguma coisa aqui que, por exemplo, na França não tem, afinal na França a história se movimenta e algumas vezes rapidamente. Você, com a psicanálise, como é que você, no seu campo, também como psicanalista, vê essa característica do Brasil? Olha, antes de falar do Brasil, eu vou dizer de um modo bastante simples que a base da cura analítica é a rememoração. O que impede a repetição e leva eventualmente à reinvenção da existência de um sujeito é a memória. Ora, nós somos um país que desvaloriza profundamente a memória, né? A história. Por isso mesmo eu considero que o trabalho que você faz é um trabalho essencial, inclusive porque você, além de ser um grande historiador, é um comunicólogo, e esse trabalho é fundamental, quer dizer, não tem memória dos fatos, né? A República aconteceu por pessoas que eram escravocratas, né? A abolição dos escravos, quer dizer, não tem uma coerência, nas ações, inclusive coisas profundamente paradoxais podem coexistir. Isso não é necessariamente ruim, mas no campo da história é ruim, porque não há superação. No carnaval, por exemplo, o paradoxo cria as coisas mais sublimes, né? Então, você tem um tempo... você tem, por exemplo, as pirâmides do Egito junto com a estatuária grega. E isso não tem o menor problema, né? Mas é o carnaval. É um processo é um processo análogo ao processo do sonho, né? É um processo onírico. Mas a história real não tem condições de aceitar isso. Como é possível, por exemplo, que eu ouvi isso ontem na televisão, que um juiz defenda a ideia de que injúria racial não é crime de racismo. Ora, o que sustenta o racismo é o discurso racista. Então, é óbvio que é crime. Na verdade, ninguém ainda se debruçou com os conhecimentos da psicanálise sobre a história brasileira, porque seria uma pesquisa muito profunda, muito pertinente, sobretudo se ela fosse bastante difundida. E a razão pela qual eu escrevi o Baal, que é o último livro meu que foi lançado, é precisamente essa, quer dizer, a destruição da memória, da memória da cidade. Por exemplo, você é da cidade de São Paulo, você sabe que tudo que a gente tinha na infância não existe mais, né? Todos os palacetes extraordinários que teriam sido preservados em São Francisco, por exemplo, todos esses palácios destruídos, eram
verdadeiras obras de arte. É aquilo que o Caetano fala, a força da grana que ergue e destrói coisas belas, né? No caso aqui de São Paulo. E nós temos várias São Paulos em um curto espaço de tempo, né? Porque essa cidade ela vai e uma cidade que tem esses problemas, como você muito bem destacou, de memória. Basta lembrar que em 1900 a maior parte da população de São Paulo não falava português, né? Porque era formada por imigrantes. É uma coisa assim inacreditável. Você falou no BAU, eu estou até com ele aqui. Falava aqui português. Na verdade, já em 1900, quer dizer, nós, na metade do século XIX, na primeira metade do século XIX, havia a língua geral, né? Quando foi criada a Faculdade de Direito, em 1826, pouco antes, quando foi discutido na Assembleia Constituinte, em 1823, um deputado da Bahia disse assim, bom, mas espera um pouquinho, Faculdade de Direito em São Paulo, mas nem em português eles falam lá, tal, né? Foi dito à época. Mas já em 1900, a forte presença da imigração, né, em um curto espaço... Uma língua que própria, tinha... que está no Alcântara Machado, no Brás, Bexiga e Barra Funda, né, do Alcântara Machado, que você tem uma forma muito particular de falar o português em São Paulo, né? Porque essa questão da língua é uma questão fundamental no caso da imigração. O imigrante, ele é mais pobre do que os pobres, porque ele desconhece a língua do país. Perfeito. Então, e o curioso é que, no caso do meu romance, o Baal, o Omar, que é inspirado na história do meu bisavô, que chegou no final do século XIX, foi dos primeiros imigrantes que chegaram aqui em São Paulo, ele aprende a língua portuguesa com um negro, que também trabalhava na mascatagem. E esse foi o passo fundamental para ele, foi o aprendizado da língua portuguesa. E aí tem um fenômeno interessante no Baal, no seu livro, que ao mesmo tempo ele tem esse aprendizado na prática, no contato com o negro, e é também um aprendizado geográfico, né? Porque percorre regiões que são muito diferentes de onde ele veio, né? Então, o interessante que é também esse choque geográfico da natureza, tem a questão linguística, tem a questão de outros costumes, outras relações de sociabilidade, que é o novo, e que ele está chegando com outro mundo, se chocando com um mundo que não está petrificado como o que ele veio. Aqui é um mundo em mudança constante, né? Agora, o que é interessante nessa sua observação é que o mascate, ele se desloca para poder sobreviver. Mas essa era a tradição dos fenícios. Sim. Então, eu procurei, quando eu escrevi esse livro, levei muitos anos para escrever, porque eu tive que estudar muito o imaginário do Oriente Médio, e o livro mostra a que ponto a história do Simba do marinheiro é determinante no fato de que os imigrantes de origem oriental, do Oriente Médio, se tornam mascates, e não como os italianos, trabalhadores das fazendas. Quer dizer, o deslocamento é fundamental para o comércio. Não é? Quer dizer, então eu acho que isso é interessante. Eu não cheguei o meu romance não é realista, ele é um realismo mítico, eu nem falo que é o Líbano, é o Oriente Médio e os trópicos. Quer dizer, o que me interessava nessa história era a relação com a memória, né? Porque sem a valorização da memória não existe civilização, como não existe civilização sem direito de asilo, né? Que é um problema contemporâneo terrível. Porque a guerra é inevitável, sobretudo nas condições atuais do mundo, né? Tendo em vista a desigualdade entre as pessoas, a desigualdade social, a desigualdade entre as nações, a guerra não vai parar de existir. Então, o direito de asilo é fundamental. E antes da pandemia falava-se muito nisso, né? Agora... Sim, é interessante, ainda pegando esse gancho do Baal, do seu livro,
a senhora fez referência à questão da Fenícia, claro, aí nós somos todos... Você. Ah, tá bom. Você fez referência, se vamos lembrar que, poxa, tem uma longa história da Fenícia, as colônias fenícias no Mediterrâneo, Cartago foi uma colônia fenícia, e por aí vai, aí tem uma longa história. O interessante dos libaneses no Brasil, e o maior número de libaneses fora do Líbano, eles estão justamente aqui no Brasil, né? É que ele entende o outro, né? Porque a grande dificuldade na chegada do imigrante é a compreensão do outro. Se você cria uma hostilidade em relação ao outro, vai ser muito difícil você se adaptar onde você está chegando. E a atividade fim, o comércio, tem como condição sine qua non o entendimento do outro. Então, em certos momentos do livro é interessante que fala assim, a senhora diz que não quer comprar a mercadoria. Ela diz não, mas ele diz, o não dela pode ser sim. Então, eu faço o que eu não entendo, não, mas falo, olha, eu tenho isso. Então, a partir dali, passa a se estabelecer uma relação comercial, mas mais do que uma relação comercial, entre duas pessoas de mundos diferentes, uma senhora que está no interior do Brasil, na Casa Grande, e um mascate que veio de uma pequena aldeia lá do Líbano, de um outro mundo, né? E que consegue entender o mundo dela rapidamente, né? Porque isso é que vai explicar a sua, inclusive, prosperidade econômica, né? Então, isso é uma coisa fantástica. O comércio é a persuasão. Sim. Ele tinha aprendido lá na aldeia do Líbano, não é? Sim, sim, sim. É isso que é uma coisa fantástica. Agora, como é que você, nos seus trabalhos, você consegue... A psicanálise é uma questão particular, né? Não sei se eu estou errado. Como é que do particular consegue ser o geral? Quer dizer, fazer esse movimento que é muito complexo, o indivíduo e a sociedade. Como é que é isso? É o seguinte, é que, bom, desde sempre eu quis escrever, desde sempre, eu escrevo há muito tempo. E na minha literatura, eu trabalho com... A minha literatura é muito inspirada pela psicanálise, por duas razões. Primeiro, porque é uma estilização da oralidade, né? E o psicanalista, ele escuta, ele está ligado na oralidade. E segundo, porque são temas, eu trabalho os temas tendo como referência noções que me vieram da psicanálise, como, por exemplo, a repetição e a rememoração. Por exemplo, no caso do Baal, o Omar, que é o personagem principal, sai do Líbano para escapar da guerra. Só que depois que ele se tornou um rico imigrante, construiu o palácio, cujo nome é Baal, por causa da referência aos fenícios, Baal era o deus dos fenícios, ele tem a frustração de ver que os seus descendentes não se entendem e que existe uma guerra no interior da família. Então, eu trabalhei com essa noção de repetição e de rememoração, porque graças à rememoração dos fatos, o Omar vai descobrir, no final do livro, que o drama aconteceu porque ele foi incapaz de passar o bastão para a filha mulher. Ele tinha uma filha única que poderia ter transformado esse palácio num memorial da imigração, como existe, por exemplo, em Miami, o memorial da imigração de Cuba, porque nesse palácio dos meus ancestrais eram recebidos cerca de 80 imigrantes quando eles chegavam. Então, aquilo era um lugar histórico que não podia ter sido demolido. Mas ele descobre que há duas razões pelas quais isso aconteceu. Primeiro, porque ele foi omisso em relação à história. Por que ele foi omisso em relação à história? Porque o imigrante não a imigração é uma ferida narcísica. Você não quer lembrar. Segundo, porque ele não quis fazer da filha dele a sucessora, porque ela era mulher. E isso ele descobre ao longo do livro, rememorando os fatos. Sim, sim. Sim, sim, sim. Perfeito. Agora, tem uma coisa interessante que eu anotei aqui. Você fez referência à questão da repetição, né?
nós somos um país, o Brasil, das repetições, e trágicas, o que é pior, né? É o caso, por exemplo, dos desastres ecológicos, né? E as pessoas esquecem rapidamente, né? Bem, tem episódios de outra esfera, mas agora o episódio do Carrefour já está caindo no esquecimento. Mais 2 semanas ninguém lembra, tal. Mas o caso de Mariana, eu conheço Mariana porque eu trabalhei em Mariana, e o caso de Brumadinho, aí nós estamos falando que ocorreu no mesmo estado, no estado de Minas Gerais. E nós temos outros desastres que ocorrem por aí, pode não ser nessas proporções ecológicos, mas que acabam caindo no esquecimento. Como é que fica isso? Como é que é a sua... Né? Sim, sim. É tragédia anunciada. Agora, como resolver esse problema se não através de uma punição rigorosa e de um trabalho da imprensa que rememore, como você faz, os fatos? Porque a imprensa foca demasiadamente a atualidade e isso pode ter uma função encobridora. Então, eu acho que também o espírito da imprensa precisaria mudar. Deixa eu lhe perguntar uma curiosidade, como é que é possível, como é possível não, mas como é que é feito esse trânsito seu da medicina, um dos ramos é a psiquiatria, o romance, o teatro, o cinema, como é que são linguagens totalmente diferentes, né? Como é que se faz isso? Não, acontece o seguinte, veja bem, a psicanálise é um artifício, existe o artifício analítico, que é uma forma de teatro, não é? O analista é um ator que faz de conta que ele não está representando. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o analista tem que entrar em todos os papéis que lhe são atribuídos. Se ele é tomado por pai, ele não pode dizer, não, mas eu não sou o seu pai. Se ele disser isso, acabou a análise. Eu me lembro, quando eu fazia análise com Lacan, que eu perdi o meu fetiche. Eu usava um pendente que era um fetiche. E um dia eu cheguei lá e disse assim, olha, eu vou me embora, porque sem o fetiche eu não fico aqui na França. Ele disse, telegrafe imediatamente, telefone, encomende outro. Entendeu? Ele entrou no papel do pai de santo. Sim. Então, e ele era uma figura profundamente teatral. Não sei se você já assistiu Televisão. Sim. Televisão foi a única intervenção dele na televisão, no vídeo. E eu me lembro de ter comparado Televisão com um vídeo do Jean Gabin. E você não sabe quem é o maior ator. É uma coisa impressionante. Então, a teatralidade é muito importante na psicanálise. Antes de ir ter com Lacan, como eu tinha sido, por assim dizer, expulsa da sociedade de psicanálise brasileira, por causa da minha irreverência, eram os anos da ditadura, por causa do extremo autoritarismo dos professores da sociedade, porque a referência, eles não tinham como referência o Freud, a referência deles era os behavioristas, os psicanalistas ingleses. Então, não era suportável ficar na sociedade de psicanálise, e eu, então, por um acaso, naquela época, vieram para cá os psicodramatistas argentinos. E eu fiquei conhecendo a Zerka Moreno, a esposa do Moreno, que fundou o psicanálise e a sociometria, que é uma ciência, que é um trabalho científico muito interessante. Acabei indo para os Estados Unidos, acabei indo para lá para para estudar o psicodrama. Então, eu tive várias experiências indiretas com o teatro antes de encontrar o Zé Celso, com quem eu fiz vários trabalhos. E o Zé Celso eu dizia, Zé, adapta o meu romance para o teatro. Ele dizia, não, você adapta, produz
e eu interpreto. Então, eu tive uma relação muito fecunda com o teatro oficina. E antes disso, um dos meus primeiros textos, que era o texto sobre o amor, o livro Que é o Amor, que foi um escândalo aqui no Brasil, acho que você não se lembra disso, mas eu me lembro, porque eu fui chamada até de nazista. Página inteira, a primeira página da Ilustrada, com foto de 4 colunas, e como eu dizia aqui, a paixão do amor, como o amor do amor, a paixão Tristão e Isolda, não tinha nada a ver com o Brasil é a paixão do brincar. Aliás, você precisa me explicar, você que está interessado na questão da repetição, de onde vem essa história, porque eu acho que o Macunaíma tem uma relação com João Ramalho, porque o João Ramalho não dizia nem vem para as mulheres, ele pulava em cima e cantava em todos os galinheiros. Então, a relação com o amor, a paixão amorosa, é de uma outra ordem. E eu nesse livro, digo que o importante no Brasil é a paixão do brincar. Bom, na época, isso pegou muito mal, acharam que eu estava falando do caráter nacional, fui chamada de nazista, enfim, foi um escândalo. Mas eu acho que tinha um certo acerto nesse livro, porque o brincar, que é um recurso civilizatório, se transformou no sacanear. E a gente não sai mais disso. Só sairia disso com uma lava-jato levada a sério. Eu não sei, você que é historiadora, que pode me explicar como é possível que a Constituição seja tão desrespeitada? Como é possível que... Enfim, eu acho que o que eu gosto no seu trabalho é o fato de que você faz análise do discurso e é preciso escutar o que as pessoas, os políticos dizem. É preciso ensinar isso, ensinar a população a escutar esse discurso, porque é a partir desse discurso que o voto pode se tornar consequente. Sim, você no início da nossa conversa estava fazendo referência a um voto. É uma sessão do Supremo Tribunal Federal que está discutindo a questão da injúria racial, se é racismo ou não. O ministro recém-nomeado, no primeiro voto dele, o Cássio, com K, ele disse que não. A injúria racial não é racismo, etc. E o julgamento vai continuar. São 11 ministros no Supremo, provavelmente acho que vai ser considerado que injúria racial é racismo. Né? Deve ser essa, presumo, pelo que eu conheço lá dos ministros. Agora, comparando dois países diferentes e dois racismos diferentes, e no seu trânsito pessoal, como é que se analisa o racismo na França e o racismo no Brasil? Olha, quando eu fui criança, isso há muito tempo, há mais de 30 anos, não havia quase negros. E os árabes havia um racismo significativo em relação aos árabes. Isso, aliás, no meu primeiro romance, O Papagaio Doutor, a Seriema, esse romance é inspirado na minha análise com o Lacan, é o meu romance mais engraçado, a Seriema é profundamente irônica, e ela fala da xenofobia em relação aos árabes. Depois, a coisa foi evoluindo, e eu me lembro que quando a França venceu a Copa do Mundo, ganhou do Brasil, eu fiquei muito feliz naquele dia, porque eu estava descendo o Champs-Élysées e, de repente, um negro lindo me abraçou e disse, nous avons gagné. E eu pensei, mesmo, verdade, nous avons gagné. Esse abraço tinha sido impossível 20 anos antes. Sim, sim. E uma seleção formada por um grande número de jogadores negros, né? Então, a França, quer dizer, ela reage de forma mais consequente
apesar que recentemente houve um caso também de massacre de negro em Paris, mas a França tem uma consciência política muito maior, uma relação com a memória, esses cerimoniais que o Macron organiza, a gente pode gostar ou não do Macron, mas são impressionantes, né? Quer dizer, aquilo faz a França, a rememoração do que o Chirac foi, do que o Giscard fez, dos escritores, não é? Do que a Simone Weil, o enterro da Simone Weil no Panteão, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, né? E ela, graças a ela, a legalização do aborto passou na França. Então... porque aí, como você... que tem toda essa questão, como que a República, né? A República no sentido mais amplo, né? Está presente na França, né? Quer dizer, ela é um produto histórico e as instituições republicanas não estão só na Constituição, só já é muito, mas eu sei, mas elas estão presentes nos indivíduos, né? A importância da escola, né? Da Terceira República, né? Tudo aquilo, o papel da escola, o manual do cidadão, o que é ser cidadão, algo que nós, no Brasil, chegou a insinuar na época da proclamação da República, tanto que a Marselhesa tocava antes do hino nacional aqui, porque o hino nacional não tinha letra, no caso brasileiro, a letra é bem posterior, mas não deu aqui muito certo os princípios republicanos, tanto que os republicanos históricos nossos aqui diziam, quando começou o ano de 1889, eles disseram, esse é o ano para a República, porque é o centenário da Revolução Francesa. Acabou sendo, né? Mas não foi a República que nós imaginávamos, né? Pena, né? Eu quero fazer uma pequena observação. Os franceses começam a ser educados com a frase tu as le droit, tu n'as pas le droit. Eu sei porque eu tenho um netinho quer dizer, eu digo num dos meus livros que a Inglaterra se caracteriza pelo humor, que é importante na Inglaterra é o senso de humor. Na Espanha é l'honneur e na França é o direito. Você tem o direito, você não tem o direito. E isso é levado muito a sério. Deixa eu mudar um pouco o rumo da nossa conversa. Você sempre colaborou muito com jornais, revistas aqui no Brasil, e teve esse feedback com as pessoas que acompanhavam através do correio sentimental, que é uma coisa difícil, por exemplo, no meu campo, agora só com as novas tecnologias, com as mídias sociais e tal, e isso é possível, né? Mas é saber o que as pessoas pensam e dialogar, buscar esse tipo de diálogo que é sempre uma coisa difícil. Você, inclusive, eu estava até dando uma olhada no Quem Ama Escuta aqui, né? Estava lendo assim, aleatoriamente algumas histórias e é uma coisa super legal. Como que é fazer esse trânsito desse contato que você teve durante anos e anos e anos, agora através do YouTube, utilizando, então, das mídias sociais? Como é que essa passagem, o que você espera disso? Porque, no caso da escrita, eu tinha muito tempo de reflexão. Então, mas eu vou proceder da mesma maneira, eu vou analisar o texto do consulente, cujo anonimato será sempre preservado, vou analisar o texto do consulente, as repetições, a ênfase, as falhas, e a partir disso eu vou dar uma orientação, porque eu não espero que haja cura, não é? A cura não se faz através da imprensa, mas vou dar uma orientação que permita a ele encontrar um caminho, ou pelo menos tentar encontrar o caminho. Você sabe que quando eu fiz o consultório sentimental na Veja, eu respondi a questões de favelados que não sabiam para que lado ir, se era para o lado do tráfico ou para o lado da integração social. Eu respondi a questão de policiais que queriam saber como se valer da autoridade sem ser autoritário. Agora, para fazer o consultório, eu não queria fazer não se tratava de fazer diagnóstico, prognóstico, não era disso.
Eu procurava fazer de cada caso singular um caso universal. Como eu podia fazer isso? Através da literatura, não é? Falando de amor através de Shakespeare, falando de ódio através de Shakespeare ou de outro. Enfim. E o consultório sentimental faz parte da tradição ocidental. Sêneca fez uma grande parte dos tratados dele respondendo aos amigos. Depois, aqui no Brasil, teve o Nelson Rodrigues e a Clarice Lispector. Sim, sim. Então, eu tinha que me inspirar. É verdade, é verdade. Agora, e como é que você pretende fazer essa passagem? Porque o YouTube tem uma linguagem muito particular e informal, né? O curioso é que é uma coisa informal, diferente de meios, vamos chamar de tradicional, da antiguidade, né? Eles podem também ser informais, esses meios mais antigos. Então, agora é uma experiência nova desse tipo de diálogo, né? Bom, o consultório sentimental está baseado na análise do e-mail que o consulente me manda. Mano, perfeito. Então, eu tenho que responder. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter a liberdade de falar dos temas conexos, não é? Então, por exemplo, para falar do amor, eu posso falar também do meu encontro com o Otávio Paz, que eu tive o privilégio de entrevistar, e que escreveu um livro lindíssimo sobre o amor que se chama A Dupla Chama. Foi o último livro que ele escreveu com mais de 80 anos e é uma preciosidade. Nesse livro ele diz, entre outras coisas, que o amor é uma aposta na liberdade. Eu não li esse livro, Otávio Paz, eu li outros, mas no campo bem, clássico, O Labirinto da Solidão, que é de 1950, com vários pós-fácios, inclusive um dos últimos pós-fácios, acho que é quando fez 25 anos o livro, em 1975, tem o pós-fácil quando teve o massacre de Tlatelolco, que é uma coisa tenebrosa, 2 de outubro de 68. Ele renunciou o cargo de embaixador, lembra? Isso, na Índia. Então, e outros, uma série de outros textos que ele sempre escreveu, sempre acompanhei muito. E o pai dele, porque o pai dele era advogado e era do zapatismo, entende? Isso não tem nada a ver com as questões de Chiapas, mas é o outro, o Emiliano Zapata em Morelos, né? Vizinha cidade do México, e o pai dele foi advogado do movimento zapatista. Tal. Então, ele tem uma belíssima história. E mais recentemente, né, no campo da política, que é onde eu consigo transitar um pouco melhor, é quando ele funda uma revista, que é a Vuelta, que é uma revista importante, e que depois se transformou agora nessa Letras Livres, que é o Henrique Krause, que faz a direção, que escreve, e é um personagem, e prêmio Nobel de Literatura, né, em 1990, né, uma figura, crítico de arte também, né, vixe, esse também é polivalente, muita coisa, né? Eu vi uma exposição dele no México em 1990, na época havia um Centro Cultural de Arte Contemporânea, a Televisa era muito forte na época, hoje não, mas naquela época era a TV Globo, muito mais poderosa do que era a TV Globo, em 1990, e quando ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, eles fazem uma exposição sobre o Otávio Paz, crítico de arte, e consegue trazer parte das obras que ele tinha analisado, que estavam na Europa, né, acabam vindo para a Cidade do México. Quer dizer, é um personagem encontrei fantástico. Com o Otávio Paz, ele me Sim. falou muito do Drummond. Olha, que coisa, hein? Puxa vida. Ele apreciava profundamente. Porque teve alguns mexicanos nos anos 30, bem antes dele, né? Que dialogavam muito com o Brasil, né? Durante um certo período houve um diálogo cultural Brasil-México. Eu não sei por quê, nós perdemos não só o diálogo com o México, não temos diálogo sequer com a Argentina, né? Que é vizinha do Brasil. Arrogância, não é? Agora, na situação atual, eu não sei como a gente vai poder insistir nessa arrogância, não é? Deixa eu aproveitar de colocar uma última questão antes. A questão da pandemia, como é que fica? Como é que você analisa? Porque, historicamente, a gente tem aquelas grandes pestes ao longo da história, os reflexos daquilo, influência até na literatura, todo mundo lembrou do Decameron agora, recentemente, por causa da Covid-19. Como é que fica? Como é que se analisa essa... a gente não sabe até, claro, até quando isso vai, como vai, se vai ter um ponto final, ou se vai ter só uma vírgula e a história vai continuar. Como é que se analisa essa questão da pandemia? Porque é um fenômeno que não é de um país, de um continente,
mas no mundo todo, na influência dessa pandemia nos laços de sociabilidade nos indivíduos. Ela não seria um reflexo da crise do capitalismo, da crise da questão ambiental, não é? Porque não teria havido essa disseminação do vírus sem sem a crise ambiental, sem a nossa relação com o planeta. Além disso, tem o problema do negacionismo, que é universal, não é? Então, nós vimos isso aqui no continente americano, né? No sul e no norte. Foi os lugares onde o negacionismo foi mais significativo. Então, eu não sei, quer dizer, é possível que... vai ser possível aprender alguma coisa com isso? Vai ser possível entender que o consumo desvairado só penaliza as pessoas, além de penalizar o planeta, penaliza as pessoas? Você trabalha muito mais do que precisaria para consumir, você não consegue fazer um planejamento racional da agricultura e não consegue resolver o problema da fome. Há um teórico francês, agrônomo, chamado Bruno Parmentier, que eu li recentemente, e ele mostra como seria perfeitamente possível resolver o problema da fome. Imagine você que, bom, você certamente sabe disso, mas 1 bilhão de pessoas tem fome no mundo. 1 bilhão só comem arroz, são malnutridas. E quase 1 bilhão são obesas. Quer dizer, a questão da obesidade é uma questão ligada ao consumo. Por exemplo, um contraponto entre os Estados Unidos e a França. Na França, você não se empanturra, você degusta. Nos Estados Unidos, você se empanturra, porque você tem a ilusão da satisfação possível. Ela não é possível. Exato. Você não tem educação, você não tem a educação alimentar que permitiria aos Estados Unidos não terem esse problema imenso da obesidade. Acho que é uma das causas mais graves de doença. E no caso da pandemia, a obesidade é caso de risco, né? Grande caso de risco. Sim, sim, sim. Deixa então, bem, primeiro, Beth, eu queria agradecer muito aí a você ter aceito o convite, essa nossa conversa. Eu li alguns dos seus livros e eu gosto do livro também como objeto, sabe, o livro. Eu vejo tudo, a encadernação, e os projetos gráficos são muito bonitos, eu acho super bonito o projeto gráfico. Eu acho que quando a gente gosta do livro, a gente também olha tudo, olha o projeto gráfico, olha o tipo de letra utilizada. Insisti muito nisso e a Record aceitou. Então, é bem bacana, super legal, e eu desejo boa sorte, porque muitos dos que convém e nós batemos papo aqui no meu canal também estão no YouTube, né? Alguns muito mais tempo que eu, outros que estão começando, outros que estão há alguns meses, alguns anos. Então, que seja tudo legal, né? Que no teu canal as coisas dê bem, e esse contato, esse diálogo, porque a gente está falando com pessoas no mundo inteiro, né? Isso que é uma coisa inacreditável, que o YouTube permite que outras mídias não permite, ou se permite a longo prazo. O YouTube é meteórico, né? A gente fala agora... A forma mais interessante é dar entrevista, você não acha? Sim, 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 porque isso... E é uma coisa bacana, porque no diálogo vai aparecendo uma série de assuntos, né? No bate-papo. Estrangeiros também? Pessoas que falam outras línguas? Então, nós não entramos ainda nessa fase, mas já estamos começando, porque nós estamos querendo também ampliar o canal e de ter entrevistas. Vamos primeiro até começar um que é mais fácil para nós na América Latina, começar a falar com intelectuais da Argentina, no México, na Colômbia, e depois vamos atravessar o Atlântico, né? Como diz o Euclides da Cunha... O Euclides diz que 3 séculos nos separam da civilização. Tal. Então, nós precisamos atravessar o Atlântico e chegar à Europa. Afinal,
nós somos filhos da Europa, né? Para o bem ou para o mal, nós somos filhos da Europa, né? Eu tinha 18 anos quando eu resolvi que eu ia para a Europa. Foi quando eu vi a Vitória de Samothrace. Ah, sim. Aquela figura feminina que era um Linda. símbolo da liberdade, da beleza e da liberdade. Legal, um belo final, belo final. Legal, então, muito obrigado, Beth, boa sorte. Em outro momento, em outra oportunidade, nos encontramos, então. Até então, tudo de bom.